Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa segunda aula de História sobre a Revolução Francesa. Mas antes, a Revolução Francesa, o período pré-revolucionário, nós vimos na aula passada e vimos que a sociedade estava dividida em 3 estados. E isso vai ser muito importante para a gente identificar alguns pontos na sociedade, os objetivos de cada camada social. O primeiro estado é o clero. O segundo estado é a nobreza. O terceiro estado são os camponeses e a burguesia. Tá? Primeiro e segundo estados sempre carregam privilégios e o terceiro estado sustenta os 2 próximos estados. Tá? Existiam cerca de 25 milhões de pessoas que estavam divididas hierarquicamente nesses 3 estados. Agora a gente vai ver a pirâmide social e a divisão por população. Eu tenho aí quase 1% da população, da sociedade na França, do primeiro estado, o clero. 2%, o segundo estado, a nobreza. Juntos, eles têm terras, cargos, prestígio, privilégios e isenção fiscal. Não pagavam impostos. Menos, praticamente, quase 3% da população da França não pagavam os impostos. E eram as camadas mais poderosas, as camadas mais ricas dessa sociedade. 97% era composto pelo terceiro estado, a burguesia, camponeses e sans-culottes, que eram um tipo de camponês do interior. Eles tinham obrigações e impostos a serem pagos. Tá? Então, a burguesia, camponeses e sans-culottes era o terceiro estado, era a maioria da população, era a base desta sociedade. Tá? Tinham privilégios e poder político? Não. A terceira camada não tinha privilégios nem poder político. Tá? Nem participação, nem liberdade de expressão mesmo das vontades ou do que queria ser o terceiro estado. O terceiro estado queria ser alguma coisa. Tá? Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o principal lema da Revolução Francesa. Mas será que essa frase significa a mesma coisa para todos os que desejavam a derrubada do antigo regime? Mais uma vez, lembrando o antigo regime. O antigo regime era um regime absolutista, era um regime dividido em camadas sociais, em que o poder se concentrava nas mãos dos nobres. E os nobres eram representantes de Deus aqui na Terra. E isso era consolidado pela igreja. A igreja, mais uma vez detentora de poder, mais uma vez controlava a mentalidade da população, mas isso aos poucos vai mudar. A igreja vai perdendo espaço na França e o absolutismo vai caindo. Vai caindo de uma forma bem trágica mesmo, à base de mortes, à base de assassinatos e prisões, até de monarcas. Tá? Temos aí o que desejava na liberdade, qual era o desejo de igualdade dessas camadas aí. Eu tenho aí a burguesia, liberdade, fim do monopólio, ou seja, do domínio que impediam de exercer suas atividades comerciais livremente, expressar e defender suas opiniões sem censura. Ou seja, eles queriam comercializar com qualquer país, com qualquer cidade, sem interferência do Estado, sem o Estado, nação, interferir. Entendeu? Então, a burguesia queria uma liberdade de comércio, uma liberdade, um liberalismo comercial. Tá? E de igualdade. A burguesia queria dizer que a igualdade civil, ou seja, o fim do privilégio, ela queria essa igualdade civil,
com o fim do privilégio da nobreza e do clero, conquista de direitos políticos. Então, eles não poderiam participar da política, eles não tinham uma política ativa. Eles poderiam até ter direito a um voto, como representante da burguesia, como nós vamos ver mais lá para frente. Mas igualdade com as outras camadas, não. Privilégios da nobreza e do clero, o fim que eles queriam. Por que esse fim do privilégio da nobreza e do clero? É o pagamento de impostos. A burguesia paga impostos. Tá? A burguesia não tem direito político. Aí, a primeira camada e a segunda camada, o primeiro estado e o segundo estado tinham direitos políticos, poderiam ter uma livre, poderiam se expressar livremente na sociedade, as opiniões, e não pagavam impostos, sendo que eles eram o que mais recebiam, tá? O que mais arrecadavam. E isso aí eles achavam injusto, como é injusto, né? Em qualquer sociedade. Trabalhadores urbanos. O que eles queriam com relação à liberdade? O direito de negociar melhores remunerações e de opinar no destino do país. Esses trabalhadores urbanos, os trabalhadores das cidades, eles queriam uma participação mais efetiva na sociedade, principalmente na política, para discutir seus direitos e deveres, né? Essas remunerações seriam apenas as consequências desses direitos conquistados. Então, esses trabalhadores, eles eram oprimidos pelos seus patrões, né, nas cidades, pelo próprio Estado, que muitas vezes eles eram obrigados a trabalhar para o Estado. E a igualdade, tanto para os trabalhadores urbanos como para os camponeses, para os trabalhadores pobres das cidades e os camponeses, destituídos de poder político e econômico, igualdade simbolizava a supressão da opressão e da situação de miséria. Eles queriam acabar com essa opressão que o Estado impunha para eles e também uma melhoria de vida, né, visando conquistas políticas e econômicas. Então, a participação tanto da burguesia, dos trabalhadores urbanos e camponeses na política e na vida econômica, seria muito bom para eles, né? Para eles como sociedade, como integrantes da sociedade. E tem aí os camponeses, o ideal de liberdade para eles é livrar-se da condição servil e da submissão aos senhores de terra, porque no interior da França, como vimos no slide passado, na aula passada, os camponeses ainda viviam em condições servis, lá da época do sistema feudal. E isso não era correto. A sociedade vai evoluindo. O feudalismo, a gente ainda tem alguns resquícios, por incrível que pareça, hoje na contemporaneidade, mas os camponeses aí, eles queriam se livrar dessa condição servil. Eles queriam ir para a cidade, e os camponeses eles foram obrigados a irem para a cidade quando teve a seca, né? Afetou a plantação, afetou toda a colheita deles, e eles foram obrigados a irem em busca de melhorias de vida na cidade. Então, esses eram os ideais de liberdade e igualdade que eles queriam. Um ponto muito importante é a participação política e econômica nessa sociedade. Tá? A questão do pão. Vem aí a questão do pão. O pão, que era o principal alimento da sociedade francesa, principalmente das camadas mais baixas, mas das camadas altas também. Então, o pão era muito importante. E quando a grande escassez de alimentos no campo ocorreu, devido a uma onda de frio na região, a população foi obrigada a mudar-se para as cidades. Lá, os franceses passaram a trabalhar nas fábricas, onde eram constantemente explorados e cada vez se tornavam mais miseráveis. Viviam à base do pão preto e em casas de péssimas condições. O pão começou a faltar. Cada vez mais os franceses gastavam com guerras
e os objetos para a corte. Aqueles objetos supérfluos, compravam roupas caras para a rainha, para as filhas, entendeu? Gastavam com tapetes, gastavam com roupas, com comidas, e esqueciam da sociedade. Isso era tudo caro, tá? Levando o Estado francês ao colapso. Então, essa questão do pão foi muito importante para desencadear a revolta, para desencadear o querer de uma revolução. Tá? Analisando a questão, vamos observar a imagem, o despertar do terceiro estado. Vimos na imagem da aula passada o camponês, ou o burguês, ou o integrante do terceiro estado, sustentando uma pedra, que seria o primeiro e o segundo estado em cima. Lembra disso? Ele sustentava. Aí não. Aí nós vemos mais uma vez o terceiro estado no chão, mas aí ele está despertando. Ele tira as correntes e ele vai direto para armas no chão. E aí, com sangue, com violência, eles vão lutar pelos seus direitos. Esse é um dado importante da Revolução Francesa, que foi com sangue mesmo, com assassinatos e violência, que a Revolução chegou ao ápice e chegou a acontecer. E aí a gente percebe que o primeiro e o segundo estados que pisavam no terceiro estado, percebeu que acordou e que era um perigo para eles, tá? E aí a gente pode perceber também que o terceiro estado já estava acordando há muito tempo, quando olhamos lá para o fundo da imagem. Tem um elemento muito importante, que são cabeças penduradas, encravadas em lanças, lá atrás. Tá? Participantes do terceiro estado e da própria nobreza, que são os soldados lá atrás, são participantes dessa revolução. Eles querem melhorias, eles querem a revolução. Então, não foi só o terceiro estado. Teve gente do clero que apoiou a revolução, teve gente do primeiro estado, do segundo estado, alguns apoiavam essa revolução. Tá? Então, a Revolução Francesa, ela foi muito importante e vai fazer com que aquele antigo regime comece a cair. Tá? Então, essa foi a nossa segunda parte sobre a Revolução Francesa. Ainda nós vamos ter mais algumas partes sobre a Revolução Francesa. Vamos ter análise de imagens, que são importantíssimas, e correções de atividades. Então, não perca as próximas aulas. Nós ainda estamos no início da Revolução Francesa, e é uma revolução muito importante que aconteceu a partir de 1789. Tá? Importantíssima data, e até a próxima. Tchau.